Nesta segunda unidade, faremos uma incursão pela teoria política moderna e como ela cria contornos para a fundamentação do Estado moderno. Abordaremos as teorias de Nicolau Maquiavel e o contratualismo de Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, além dos conceitos de soberania, contrato e representação que reconfiguram em seus fundamentos o campo teórico do pensamento político na direção apontada por Maquiavel. Os objetivos da unidade são analisar e identificar a gênese do Estado moderno, tendo como base a elaboração da teoria de Nicolau Maquiavel e a teoria construída no interior do contratualismo. Estamos enveredando na discussão acerca das relações entre as categorias Estado e sociedade civil, que, segundo o filósofo Georges Lukács, são dois complexos sociais fundamentais. Nossos estudos partem daquele que se convencionou considerar o precursor da teoria do Estado moderno, Nicolau Maquiavel, e autores conhecidos como justnaturalistas, do representante do idealismo alemão, Hegel, e o expoente moderno da teoria do Estado, Karl Marx. Sem esses filósofos, nossa compreensão sobre os temas aqui propostos seria vazia de significado. Todo arcabouço teórico sobre o Estado e as classes sociais que operamos tem as marcas da contribuição desses autores. Para iniciar nossa trajetória, vamos fazer um panorama do cenário histórico que se desenvolveu na última fase do Renascimento e que deu a Nicolau Maquiavel as condições de inaugurar a teoria política para a formulação do Estado moderno, em substituição ao modelo de Estado feudal na Idade Média. Na segunda metade do século XV, principalmente na Península Itálica e, em seguida, na Europa Ocidental, ocorreram mudanças significativas que marcaram a ruptura entre o mundo medieval, com características de sociedade agrária, estamental, teocrática e fundiária, e o mundo moderno, urbano, burguês e comercial. Um fenômeno histórico, conhecido como Renascença, foi se configurando à medida que os homens interagiam com elementos da cultura clássica, ou seja, com o mundo intelectual dos antigos gregos e romanos. A nova postura do homem ocidental diante da natureza e do conhecimento mudou as condições intelectuais e morais da sociedade europeia. Essas transformações se deram em um contexto de profundas transformações da estrutura política e militar. O Sacro Império Romano e o Papado diminuíram a ação unificadora que disputavam desde o ano 1000, de modo a dominarem os corpos, o Estado, e as almas, a Igreja. A diminuição da Igreja como instituição foi acompanhada do aparecimento de novas doutrinas e seitas que reinterpretavam os textos sagrados. O movimento renascentista começou a promover um certo espírito especulativo através do resgate da possibilidade de duvidar e questionar verdades dogmatizadas resultantes da contemplação e da fé. Os instrumentos de investigação e a relação com a vida concreta passavam a ser a filosofia, a ciência e a arte. Em uma palavra, o homem, a capacidade cognitiva do homem de investigar, decompor, analisar, pintar, cantar, produzir, imitar, descrever a natureza. Em termos de geopolítica, o poder das monarquias experimentava o processo de centralização dos séculos XIV, em Portugal, e XV, Inglaterra, França
e Espanha. Foram os séculos de surgimento dos estados modernos e que passavam a ter o monopólio do uso da força física, a controlar os exércitos, a administrar o erário público, a fazer e aplicar leis. Na França, Luís XI anexou quase todos os feudos à coroa, subjugou a nobreza guerreira e impôs uma política unificadora que seria seguido por Richelieu, Mazarin e Luís XIV. Na Espanha, com a união de Aragão e Castela e a tomada de Granada dos mouros em 1492, o Estado se unificou e a monarquia se fortaleceu. Uma das estratégias de controle que unificou o povo espanhol foi a Inquisição, a arma da Igreja. A Itália, melhor dizendo, a Península, que só a partir do século XIX passou a conformar o Estado unificado, que hoje chamamos de Itália, era constituída por numerosos principados e cidades livres, reunidos em 5 grandes grupos: as repúblicas de Veneza e de Florença, o Reino de Nápoles, o território do Estado Pontifical e o Ducado de Milão. Nesta época, esta era a região mais culta e mais rica de toda a Europa, mas também era a região mais desorganizada política e militarmente, tornando-se presa fácil de ataques estrangeiros. A elevação e queda de algumas cidades, com frequência, se davam em menos de 3 meses. Neste ritmo, a moralidade política e o espírito público atingiam níveis deploráveis. Isso levou as cidades da Península Itálica a desenvolverem ao extremo a habilidade diplomática de negociar. Foi neste contexto que Nicolau Maquiavel teceu a sua teoria que deu as fundações do Estado moderno que herdamos na atualidade. Chegamos ao final desta segunda unidade. Entendemos que com uma leitura mais profunda do material impresso, você possa compreender mais e mais os conceitos aqui apresentados, buscando aprimorar seus conhecimentos. Bons estudos!